O Doc quer falar umas palavras aqui, Alan. O Alan, conta conosco com o que a gente puder ajudar. Por mais jovem na moto velocidade que eu seja, cara, eu sou um cara extremamente apaixonado por organização, por talento, cara, por N coisas no esporte aí. Então, cara, pode contar com a gente para o que você precisar. Queria que você soubesse disso. De igual forma, né, Alan? A gente já teve a oportunidade de conversar bastante aí. É muito fácil, né, ficar de fora, às vezes, criticando, achando defeito e nunca se mexendo para mudar as coisas, né? Eu também, né, já me dispus a estar dentro aí, trabalhando para que o motociclismo brasileiro tome novos rumos e a gente já vê que já está tomando, e isso é muito legal. Mas eu quero voltar para esse, porque a gente vai e volta. Eu quero voltar para esse final de semana. Isso, cara. eu também acho. Sabe o que? Uma sugestão para a gente falar agora? Só para complementar, Alan, eu acho que esse assunto é um assunto que a gente pode tratar numa outra vez, cara. Esse negócio da burocracia em si, que muita gente tem curiosidade, mas grande parte da galera que está aqui hoje quer saber do que aconteceu nesse final de semana, Alan. Tá. Fala aí, Doc. Posso sugerir? Vamos contar a historinha de cada uma das nossas equipes? Como é que foi desde a chegada lá? Primeiro, então vamos falar desde o começo, né? Desde o começo foi o seguinte, quando o Alan, lá na frente, quem acompanhou o programa desde o início aqui sabe que o Alan inventou de falar pra mim que tava com ideia de fazer a prova, eu já contei pros dois, jogamos no ar e a gente já estava inscrito. Jogamos a batata quente na mão do Alan e disse, agora te vira fazer essa prova porque a gente quer fazer. Já naquela época rolou um desafio aqui que o último colocado dos três aqui na classificação geral deveria pagar um churrasco com a cerveja para os demais, né? Aí começaram a rolar as equipes, né? O Pablito estava numa equipe forte, depois eu estava numa equipe bem forte, depois o Doc já montou uma equipe fortíssima, e aí os atritos aqui foram começando, né? Fomos pra corrida, né, cara? Aquelas alfinetadas sempre existiram, um procurando buscar a estratégia do outro aí. Mas não vazou, né, Mutex? Não vazou, de ninguém. De ninguém, né? Eu chegava perto do Pablito e do Mano Martins e do Cabecinha, e aí? Aí eles mudavam de assunto como se nada fosse nada, como se eu não fosse perceber, né? Parecia que eu não estava sabendo o que estava acontecendo. E de igual forma com o Doc, com o Faustino e com o Enzo. Fala aí o que tu queria falar. E o Mamute, ele só dizia, não, a gente nem conversou, a gente nem falou sobre nada. Cara, eu queria contar então um pouco da história do evento. A gente todas as equipes chegaram lá na quinta-feira, teve uma caminhada na pista, e o sorteio das motos. Tem algumas fotos nos feeds dos Instagrams de qualquer lugar aí que a pessoa pode ver. Cara, muito bonitas as motos enfileiradas perfeitamente assim. E o sorteio, o cara pega a chave, vai lá, liga a moto é dele. Então não tem como você burlar tipo aquela fórmula. Sim. Isso já foi uma das coisas, foi uma das partes mais interessantes do evento. E aí começaram algumas coisas de tática, né? Na sexta-feira, nos treinos, a gente já começou a perceber quem estava com um time muito forte, né? E que a gente menosprezou. Exatamente. Né? E quem estava com um time que a gente achou que fosse ser muito forte e que não estava mostrando tanto trabalho. Mas a gente já começou a ter um parâmetro. E no sábado a gente teve certeza, né, de quem ia incomodar. Só que na corrida, com aquele chove não molha, né, começou a alterar as coisas de uma forma que, não que seja surpreendente, mas que uma hora podia ganhar o time que estava em 20º, outra hora podia ganhar o time que estava em 30º, né? A gente largou e ficou em último, entende? Então, cara, foi uma coisa muito legal essa situação toda.
Falando um pouco do meu time, então, né, o meu time, primeiro que eu fui selecionado, então ninguém pode falar nada, né? Foi o Enzo Macapane, que é um pilotaço. O Alan tá aí para falar do moleque. O moleque toca demais. Daí ele que me fez o convite e eu estendi o convite ao Faustino, que eu acho que é um dos maiores talentos desperdiçados da face da terra. Falo isso publicamente porque eu falo isso para ele. E eu queria muito ver ele correndo, porque eu não tive essa oportunidade de estar presente num evento que ele estivesse correndo. E eu queria muito ver. E o que eu falei, ele mandou um agradecimento hoje à tarde pela oportunidade, não sei o quê, e o que eu falei para ele foi exatamente isso, que, cara, eu queria dividir pista com você, porque você é um dos meus ídolos, e mais do que isso eu consegui, né, que a gente dividiu uma equipe. Então, só pra tu saber, Faustino já derrubou o Alan, tá? Mais que uma vez. Tá bom, mas isso é coisa de corrida, pô. Isso acontece. E eu estava presente. Eu também. Isso é coisa de corrida. Então aí sábado com aqueles... Cara, não. Então só contando a historinha do sábado. Sábado, treino classificatório. Todo mundo com 3 jogos de pneu de seco, um jogo de pneu de chuva. Só que tava chovendo mais do que seco. Sim. E aí todo mundo economizando, a maioria das pessoas economizando pneu de chuva para poder usar na corrida, porque senão ele não ia aguentar. E eu acho que parte da estratégia foi legal nesse ponto. Então o grid de largada ele não demonstrou, claro, demonstrou quem era rápido, tudo, mas não muito fidedigno, né? A galera não se preocupou tanto com aquilo. Sim. Até porque é uma corrida de 3 horas e 20. Exatamente. O Tom largou muito bem, largou em quinto, mas no sábado, se somar todas as voltas que a equipe toda deu nos 4 treinos, foram 18 voltas. A gente deu 28 voltas. muito pouco. É pouca. Não tem muito, até para economizar pneu, que choveu praticamente o dia todo, não chove, para. Teve gente que gastou pneu no sábado, né? Então, para domingo já ficou complicado na parte final da corrida, né? É claro. E no domingo, então, né? No domingo, a gente, na largada, eu até transmiti ao vivo a largada do Instagram e a nossa moto, ela não ligou, então a gente caiu para último e o Enzo entregou a moto em quinto, se eu não me engano, quinto ou sexto. Uhum. Então ele recuperou muito, só para vocês terem ideia do que anda esse moleque. Tá? E aí depois, jogo de estratégia, que eu não vou entrar a fundo em estratégia, porque a gente vai ter outra etapa, né, Alan? Então não dá pra gente lançar tudo aqui. Então com o jogo de estratégia, a gente conseguiu ir se mantendo nos primeiros 10, né? Então isso é o que lá na frente resultou nesse maravilhoso troféu. Legal. Pablito, estratégias, Pablito. A nossa estratégia era não ter estratégia, né? Era tentar parar em pé. Tentar parar em pé, né? Mas a minha equipe era formada eu, o Rodrigo Giovanni e o Mano. Mandar um abraço, o Mano Martins, né? Mandar um abraço para esses caras aí, meus amigos pessoais, andam demais. A gente tinha um fator que a gente não tinha nenhum menino andando, nenhum moleque que anda na R3 com a gente. Então isso era um ponto em desfavor da gente, e a gente conseguiu fazer o nosso objetivo no classificatório, que era ficar ali entre 15, 15º, 18º, 20º, para na corrida a gente usar as estratégias que a gente traçou no dia anterior. E estava tudo transcorrendo normalmente, a gente mantendo um tempo de pista que a gente mais ou menos previa, andando ali entre os 15, é porque oscilava muito, né? Dependendo das paradas de boxes, a gente chegou a andar em sexto em um determinado momento. Então, oscilava muito, e com esse ingrediente a mais do tempo, que até então a gente até comentou que em Goiânia eu nunca tinha visto chover dessa maneira como choveu esse final de semana. Uma coisa assim, até o Doc brincou hoje no aeroporto que só vai chover o ano que vem. Agora só ano que vem para chover em Goiânia. Mas já enfim, caiu tudo que tinha para esse ano, né? Em razão desse adicional aí de emoção na corrida, a gente tinha deixado para dar um sprint final e tentamos fazer isso. A gente optou por andar de Super Corsa e infelizmente ele faltando acho que 15 ou 16 voltas para acabar a corrida, o mano estava em cima da moto, desabou água lá no autódromo
Ele fez milagre, tentou continuar vindo no ritmo, infelizmente caiu, faltando 10 voltas para acabar a corrida e a nossa corrida encerrou-se por aí. Mas eu quero só mandar um recado, mano. Você tava se penitenciando demais ou se culpando demais, cara. Vou te falar o que o Mamute sempre fala aqui no programa. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Quando desce, da mesma forma, irmão. Eu tenho que te agradecer, você andou demais. A gente nunca tinha andado numa R3. A diferença de peso da gente para os meninos é no mínimo de 25 a 30 quilos, que isso faz uma diferença absurda em cima de uma R3. Só quem estava na pista viu, né, a diferença que isso faz. Então, quero parabenizar você, quero parabenizar o Rodrigo. Vocês andaram demais aí, se vocês verem a relação de tempos lá que eles viraram. Você também, Pablito. Obrigado, Doc. Todos nós, né? Vocês viraram durante a sexta e o sábado, vocês viraram um time absurdamente forte, cara. E a gente tentou fazer, mas infelizmente a situação transcorreu dessa maneira aí que eu coloquei. Vamos para a próxima. Quero parabenizar o Doc também pelo trabalho, pelo esforço. Só quem estava lá e viu a emoção que foi, né? Também cumprimentar o Faustino, o pessoal que ganhou a corrida, o Mutex aí. Enfim, todo o pessoal da PRT, que é um astral absurdo, né? Que a equipe é demais, assim, sem o Naná, o Pitico, o Raul, o Henrique, o Rafael, todos que trabalham um absurdo, fizeram o pit stop mais rápido da corrida, né, Doc? Acho que tem essa informação, né? Trocaram um jogo de pneu em 1 minuto e 10. Olha só, é um absurdo. Apesar disso, a galera pode falar, mas tinha que ficar 5 minutos? Tinha, mas você tinha que transcorrer os 5 minutos, você tinha que abastecer, descer da moto, assinar a súmula, ir no box, fazer essa troca de pilotos e de pneus e voltar para a pista dentro desse intervalo de tempo. Então a galera tá de parabéns aí a quem ganhou. Cara, e eu fiquei feliz demais, porque eu vi muita gente, fazia muito tempo que eu não via lá, dentro da Moto Velocidade, sabe? O astral que gira em torno, a gente acompanha o campeonato do Alan, e a gente vê pelas matérias e pelas postagens que é um astral, e realmente eu comprovei em loco que é aquele astral mesmo, sabe? É uma tensão com os pilotos, enfim, cara, só estando lá para transmitir e sentir essa sensação que a gente teve. O Eli também, né, cara? O mágico tá lá. O Eli é chefe, né, cara? O Eli já é. O Ellison não esteve esse final de semana lá. O Ellison teve outros compromissos, não estava lá na R3 Cup.